São Paulo 2, Vasco 0. Esse é o pós-jogo, seja bem-vindo ao canal da SFM. Editor, bota o Casimiro dançando aí, chupa Vasco. São Januário venceu o Vasco por 2-0. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os detalhes do jogo, a opinião do jogo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa um like, ajuda a gente aí, não custa nada fortalecer para esse canal continuar crescendo. O Tricolor foi ao São Januário, pressionado pela tabela, tinha sido ultrapassado por um dos rivais aí, e fez um jogo, começo do jogo muito travado, né? São Paulo, a posse de bola, por óbvio, por ser o time do Diniz, ficou mais com o Vasco, e São Paulo apostou no contra-ataque, São Paulo ainda com muitos desfalques, uma escalação, gostei da escalação do Crespo, porém, no decorrer do jogo, dava para ver que o São Paulo perdeu o meio de campo e com Tapia e Lucas no ataque, a única alternativa do São Paulo era apostar no contra-ataque e na bola longa pro Tapia. Primeiro tempo, até os 25 primeiros minutos de jogo, assim, não teve nenhum lance muito importante, nenhuma chance de gol. E aí o Vasco começou a crescer no jogo, né? O primeiro lance, assim, de perigo foi um chute do Tapia. O Léo Jardim fez a defesa tranquilo. E aí o cenário do jogo se manteve esse. O Vasco com a posse de bola, mas São Paulo bem postado na zaga. E apostando no contra-ataque na velocidade do Tapia. Só um parênteses aqui, o Tapia, quando ele chegou, eu critiquei muito o Tapia. Ele não é nenhum primor técnico, muito longe disso, mas o Tapia é um cara que corre o jogo inteiro, briga o jogo inteiro. Então, assim, chegou sobre desconfiança, perdeu alguns gols importantes, mas é um cara que briga o tempo todo, que corre, então tá fazendo por onde merecer continuar no elenco. É muito pouco porque o São Paulo já teve, mas dada a realidade do clube nesse momento, acho que o Tapia é um jogador importante. Fechando esse parênteses do Tapia, continuando pro jogo, o Vasco cresce na partida, começa a arriscar chute de fora da área, o Coutinho estava bem marcado, o Felipe Coutinho não produziu muito, estava bem marcado pelo Pablo Maia, e a melhor chance do Vasco foi uma cabeçada na trave do Ryan, bom jogador esse Ryan, uma cabeçada na trave. E nos momentos que o Rafael foi exigido, o Rafael foi muito bem, seguro como sempre. Mais pro fim do vídeo eu vou dar as notas do time. E o Rafael foi muito seguro, salvou o São Paulo em mais de uma ocasião. E no fim do primeiro tempo a gente consegue um escanteio. Nesse escanteio o Mailton bate escanteio, sabe, no cabeceia, mas começa uma movimentação porque teve o pênalti no Arboleda, né? Teve o pênalti no Arboleda. O Wilton Pereira Sampaio, de início, não marca o pênalti. O VAR chama, que era o último lance do jogo. O VAR chama e é claro o pênalti. O Paulo Henrique agarra o Arboleda e derruba o Arboleda, tirando a chance do Arboleda de cabecear. Pênalti pro São Paulo, o Lucas bate cruzado com muita competência. São Paulo ganha de 1-0 no primeiro tempo, vai pro vestiário. E volta do segundo tempo totalmente postado na defesa. A bola pro Vasco novamente. E apostando nos contra-ataques. O problema é que o São Paulo não, como era sempre ligação direta, tanto o Lucas quanto o Tapia cansaram muito. Então foram substituídos. E aí o Vasco começou a crescer. Nessa atuada o Vasco começou a crescer. Teve uma chance clara com o Andrés Gomes, acho que é o ponta direita, que ele sai nas costas do Enzo e ele finaliza, e ele podia ter cruzado pro Ryan, para nossa sorte ele finaliza, o Rafael faz um milagre. Milagre não, a bola foi em cima do Rafael, mas o Rafael mais uma vez seguro. E depois disso, o Diniz começa a mexer no time, o Crespo responde, o Diniz coloca o Verratti, o Diniz coloca outras opções do Vasco, Matheus França, e em contrapartida o Crespo vai respondendo, colocando o Alisson, coloca o Luiz Gustavo é um personagem importante, e por fim ele troca a dupla de ataque por Ferreirinha e Rigoni. Quando entra Ferreirinha e Rigoni, dois caras de velocidade, o Vasco totalmente postado no ataque, o Diniz vai para aquele esquema kamikaze, o Vasco ainda com posse de bola, mas sem muita efetividade. A bola dificilmente chegou no Verratti, o Ryan começou a sair um pouco mais da área, o Coutinho ainda muito bem marcado. O Vasco não criou muita coisa, teve mais de 20 finalizações, mas o Vasco não conseguiu criar muita coisa não. Foram, sim, 3, 4 finalizações que deram sustos no Rafael, uma bola na trave, a defesa no chute do Andrés Gomes e alguns outros chutes sem muita força no gol do Rafael, sem muito problema para o Rafael poder fazer as defesas. E aí o São Paulo no contra-ataque teve 3 chances já no fim do jogo, quando
O Diniz abre totalmente a zaga do Vasco e o São Paulo teve 3 chances. Na primeira, o Ferreira foi derrubado, eu achei que foi pênalti. E aí você vê que o critério da arbitragem brasileira é ridículo, porque o Wilton Pereira Sampaio não marca o pênalti, o VAR sequer chama o Wilton Pereira para revisar. E aí na transmissão da Record, o Salvio fala sobre macro pênalti, micro pênalti. Aí os caras estão querendo começar a inventar um monte de critério para poder justificar o injustificável. Para mim foi pênalti do Cuesta em cima do Ferreirinha. São Paulo ali foi prejudicado pelo VAR, foi prejudicado mais uma vez pela arbitragem. Mas isso não tirou a vitória de São Paulo. Na sequência, o Vasco tentando sair, porque o Diniz abriu totalmente o time. O Vasco tentando sair jogando, o Rigoni, os dois, o zagueiro e o volante do Vasco ali, trombam cabeça. O Rigoni sai na frente do Léo Jardim e chuta para fora. O Rigoni absolutamente sozinho. Caiu a bola na perna boa dele e ele chuta totalmente para fora. Assim, é difícil de entender o que o Rigoni tá fazendo no São Paulo. Pra que ele voltou e o que ele ainda tá fazendo. Sinceramente, eu acho que o Rigoni não tem que renovar o contrato dele pro ano que vem. Ainda mais se tiver que envolver valores que o São Paulo não tem para pagar pro Leão. Então, acabou o contrato dele. Muito obrigado. Sei que tem parte da torcida, principalmente a torcida de Twitter aí, que ama o Rigoni. Mas, Rigoni, muito obrigado por nada, né? Porque você nunca fez nada pelo São Paulo. Então, vá-se embora. E na sequência desse lance tem o escanteio. O Ferreirinha faz a jogada, cruza na cabeça do Luiz Gustavo, que faz o gol. E assim, é muito bom. Pode falar o que for do Luiz Gustavo, que ele é limitado, que ele tava um 7-1, que o Luiz Gustavo é ruim. Mas é muito bom pelo que esse cara passou esse ano de ter um problema grave de trombolia pulmonar. Voltar jogando bem, jogou bem hoje, quando entrou bem. E fazer um gol, assim, coroando essa volta por cima dele aí, depois desse problema de saúde. E esse foi o reflexo do jogo. Ainda depois disso, São Paulo ainda teve uma chance contra no contra-ataque, que o Ferrarese dá uma bola pro Rigoni, ele sai antes da linha do meio do campo ainda, e ele sai de frente com o Léo Jardim, mais uma vez ele chuta errado. Mas é isso, São Paulo se recupera no campeonato, 2 vitórias importantes para continuar na briga ali pelo G6, G8. Se São Paulo tivesse perdido hoje, ia ficar muito longe do pelotão de cima, inclusive o próprio Vasco, era um jogo importante, jogo de 6 pontos. A gente perdeu o primeiro jogo no Morumbi, então é recuperar os pontos que a gente perdeu no Morumbi. E o São Paulo chega a 44 pontos e entra na briga pra vaga no G6, faltando aí 7 jogos. Próximo confronto, é um confronto dificílimo contra o Flamengo. Não dá nem pra abrir mão desse resultado, mas sei que é um jogo difícil e se puder ganhar do Flamengo, mesmo que beneficie a porcada lá, a gente tem que ganhar, porque a gente tem que pensar primeiro na gente, depois no adversário. E falando isso, agora vamos encaminhando pro final do vídeo para falar das notas, né? Rafael, nota 9, muito seguro, foi eleito ainda inclusive o craque da partida pela transmissão da Record. Salvou o São Paulo nos momentos que precisava salvar, contou com a sorte na bola, na cabeçada da trave do Ryan. Passando pro trio de zaga, Alan Franco pela direita, muito seguro como sempre, nota 7. Arboleda pelo meio, depois que o Verratti entrou, ele teve muito trabalho, então nota 7 também para Arboleda. Sabino pela esquerda da zaga, nota 6,5. Sabino meio afobado ainda, teve um lance no segundo tempo que ele poderia ter tocado, quando partiu no contra-ataque. Eu ainda assistindo o jogo, comentei com a minha esposa, falei assim, Sabino tá achando que ele é o Pelé? Ele não vai fazer esse gol, ele não é o Pelé. Não é o Pelé, não Léo Pelé, Deus me livre, não quero saber mais de Léo Pelé na minha vida. Pela direita, Mailton, cansou, saiu, foi substituído, Mailton nota 6, foi substituído pelo Ferrarese entrou no finalzinho, então nota 6 ali, protocolar. Bobadilha deu muita movimentação no meio de campo, mas é aquilo que eu falei, o time não criou muito, então nota 6,5 pro Bobadilha. Pablo Maia, um bom jogo do Pablo Maia, nota 7, anulou o Felipe Coutinho quando pôde, quando teve perna para isso. Pela esquerda, Enzo, muito seguro como sempre, nota 6,5. Marcos Antônio cansou no segundo tempo, mas no primeiro tempo era o único elo de ligação do meio de campo. E eu acho que ele ficou um pouco abaixo hoje, nota 6,5 para Marcos Antônio. Lucas, craque desse time, fez gol de pênalti e só. Nota 7,5 para o Lucas. Gonzalo Tapia brigou o jogo todo enquanto teve perna, nota 7 para o Gonzalo Tapia. E para os que entraram, já falei do Ferrarese, Alisson, nota 6, não comprometeu. Luiz Gustavo, nota 10 pro Luiz Gustavo, sobretudo pela história de superação, entrou bem, fez um gol depois de um problema sério de saúde. Ferreirinha fez a jogada do gol do segundo gol do Luiz Gustavo, perdeu uma outra oportunidade, sofreu um pênalti não marcado, nota 7,5 pro Ferreirinha. E Rigoni, nota 1,
porque 0 não se dá pra ninguém. É isso, se você gostou desse vídeo, ficou até aqui, deixa um joinha, ajuda esse canal a continuar crescendo, e vamos São Paulo!